Pois bem, irmãos, hoje eu quero falar algo do coração de Deus para vocês. E o que eu quero falar é o seguinte: o tema da mensagem que eu vou trazer para vocês hoje é: o lugar aonde você está determina quem você é. Então, quero que você repita comigo isso. Diga comigo: o lugar aonde você está determina quem você é. Olha, para exemplificar isso, antes de abrir o texto bíblico, minha avó, né? Sabedoria popular. A tua avó também falou isso para você algum dia. Diga-me com quem andas, e eu direi quem tu és, ou te direi quem és. Diga-me com quem andas. Por quê? Você pode ser a melhor pessoa do mundo, preste atenção. Se você andar com vagabundo, vão te taxar de vagabundo. Você pode ser a melhor pessoa do mundo. Se andar com ladrão, vão te taxar de ladrão. Você nunca roubou nada, mas se está andando com gente que rouba, vão te taxar de ladrão. No mundo espiritual é assim também. No mundo espiritual, você tem que ter o poder de saber se posicionar. Qual é a tua posição dentro do reino de Deus? Porque se você se posicionar mal, você vai ter um futuro mal, espiritualmente falando. Entenda que milhares de pessoas seguiram a Jesus, não foram só aqueles 12 não. Os 12 souberam se posicionar de forma sobremaneira excelente do que as outras milhares de pessoas. Os 12 têm seus nomes perpetuados na história, e os 12 foram a raiz do cristianismo, os 12 apóstolos. E os demais? Os demais nós nem sabemos o nome, não souberam se posicionar. O lugar onde você está determina quem você é. O texto que eu vou compartilhar com vocês está no livro de João. Eu gostaria que a Denise colocasse na tela. João capítulo 19, verso 25, 26 e 27. Você que está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, por favor. João capítulo 19, versos 25, 26 e 27. Amém, queridos? Diz assim: Estavam em pé junto a cruz de quem, queridos? Lembram que eu falei no culto de quinta-feira passado que de Jerusalém até Cafarnaum era aproximadamente 30 e poucos quilômetros de cruz, uma do lado da outra, com pessoas mortas penduradas nelas. Era a maneira mais cruel de assassinar alguém ou de condenar alguém à morte que o Império Romano tinha. Então nós imaginamos, por uma análise rasteira, né, superficial, que a cruz só foi criada para matar Jesus. Mas não, era um método de execução. É como foi a forca no Velho Oeste, é como foi a câmara de gás agora nos Estados Unidos, ou a injeção letal, ou a cadeira elétrica. A cruz era a maneira de condenar as pessoas à morte. Então era muito comum. E as pessoas que nasciam na Judéia, eles andavam por aquela região, e eles estavam acostumados a andar por certos caminhos onde tinham cruzes pregadas, fixadas, com pessoas mortas, ou até morrendo, moribundos, e eles eram acostumados a ver essas pessoas morrendo, e aquilo era uma propaganda. Aquilo era um outdoor do governo romano dizendo: ei, se você for um revolucionário, se você se levantar contra o governo, se você quiser disseminar ideias que nós não concordamos, se você for um bandido, o teu fim vai ser a cruz. Jesus nasceu naquela região e ele cresceu olhando aquelas cruzes. E ele sabia que o destino dele era a cruz. Então, com certeza, Deus, o Pai, já estava ministrando no coração de Jesus desde o início. Quando ele era pequenininho, estava andando por ali, ele com pouca idade foi morar em Cafarnaum, o Espírito Santo de Deus estava dizendo: olha, você vai terminar numa dessas aí. Mesmo sem dever nada, mesmo sem andar com ninguém errado, mesmo sem ser bandido, mesmo sem ser nada, você vai acabar numa dessas cruzes. Entenda uma coisa: pessoas se posicionaram aos pés de muitas cruzes. Mães de filhos condenados à morte se prostraram aos pés da cruz de um assaltante. Pais de filhos ou filhas condenados à morte se prostraram aos pés da cruz de uma pessoa condenada. Filhos se prostraram aos pés de pais que morreram em cruz por serem contra o governo. Mas os discípulos sabiam em qual cruz deveriam se prostrar. O lugar aonde você está determina quem você é. No Gólgota tinham 3 cruzes. Tinha do meio, que estava Jesus. Tinha da direita, que tinha um ladrão, um assaltante. E da esquerda tinha um outro ladrão.
Os discípulos podiam vir e se prostrar em qualquer uma daquelas três, mas eles sabiam qual delas se prostrar. Porque o lugar onde eles estivessem prostrados determinaria quem eles eram. Vamos ler o texto. Estavam em pé, junto à cruz de Jesus, sua mãe e a irmã de sua mãe, a tia de Jesus. E Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Maria Madalena foi aquela que Jesus perdoou os pecados. Maria Madalena foi uma mulher reincidente no pecado. Ela era adúltera uma vez, depois foi perdoada, voltou ao adultério, e aí Jesus perdoou a segunda vez, porque a Bíblia diz que Jesus tinha expulsado dela 7 demônios. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e ao lado dela, o discípulo a quem ele amava. Quem era o discípulo a quem Jesus amava? Quem sabe? João. E eu vou falar sobre João hoje. Ele disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E então disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Entendam comigo, queridos. A cruz, ela era dividida em algumas partes. Eu gostaria que você pegasse a sua cruz, a sua cruzinha. Todo mundo pega a sua cruz, por favor. Ninguém fique sem ela. Ninguém fique sem. Mostra ela para mim, por favor. Tá bom. Agora do lado de trás tem 7 campos para serem carimbados. Sim ou não? Tem um carimbo aí na frente? Tá, então preste bem atenção. No lugar do carimbo do dia 1, é a parte de cima da cruz, aonde era o lugar da humilhação. Essa parte era o lugar aonde pessoas colocavam inscrições para humilhar quem estava pregado naquela cruz. No caso de Jesus, foi ordenado que colocasse uma placa em 3 idiomas dizendo: esse é o rei dos judeus. Então, era a parte da humilhação. Lá em cima, era o lugar aonde os executores, os verdugos, eles colocavam a humilhação pública. O tratado de morte, ele morreu por quê? Estava escrito lá, ladrão. E o outro era um guerrilheiro. E o outro era um anarquista. Mas Jesus foi colocado em cima dele, rei dos judeus. Ele morreu porque ele se colocou contra o império, ele se dizia rei dos judeus. Então essa era a condenação. A parte de cima da cruz era o lugar da condenação, o lugar da humilhação, o lugar do tratado de morte. Na parte das extremidades, onde tem o 2º e o 4º dia, nessas partes do patíbulo, era a parte da tortura. Era ali que as mãos eram perfuradas. Era nessa parte que os ossos eram dilacerados, que os músculos eram dilacerados. Foi nessa parte que Jesus teve o seu ombro deslocado, porque a cruz que estava preparada para pregar alguém naquele dia, não era para Cristo, era para Barrabás. E Barrabás era maior do que Jesus. Então, os buracos já eram pré-feitos na cruz, para que fosse mais fácil a crucifixação. Quando Jesus foi pregado no seu lado esquerdo ou no seu lado direito, a Bíblia não nos revela qual foi o primeiro braço. Quando esticaram o outro, não dava certo o lugar da crucificação no buraco. Então eles tiveram que esticar o corpo de Jesus, de forma que foi deslocado o ombro, para que pudesse caber na cruz do outro. Isso foi um sinal profético de Deus, dizendo para mim e para você: ei, aquela cruz não era de Jesus. De quem era aquela cruz? Você vai dizer: de Barrabás, pastor. Não, eu vou dizer: aquela cruz era minha. Aquela cruz não tinha sido feita para Jesus, queridos. Aquela cruz tinha sido feita para você. Cabia você nela, cabia eu nela. Mas Jesus tirou a nossa condenação de morte e se colocou no nosso lugar. Nessa haste, no patíbulo da cruz, é o lugar da tortura. É o lugar do derramado sangue. Nessa haste, no patíbulo da cruz, é o lugar da perfuração dos cravos. O meio da cruz, essa parte do 5º e o 6º dia, é o lugar aonde a zombaria aconteceu. É o lugar aonde batiam nele e diziam: ei, desce daí, você abriu os olhos dos cegos, mas não consegue salvar a si mesmo. Era o lugar da zombaria. Nesse lugar foi aonde ele, com a cabeça abaixada, com sede, pegaram uma esponja com vinagre, colocaram na ponta de uma lança e tentaram fazer ele beber. Era o lugar da zombaria. Ele suportou a zombaria por nós. Foi nesse lugar que um soldado pegou uma lança e perfurou o seu lado, dizendo: esse já morreu, não precisamos nem quebrar suas pernas. Era o lugar da zombaria. Mas nesse último lugar, queridos, o lugar do 7º dia, era onde colheu todo o sangue derramado.
É onde todo o sangue verteu. Pelo patíbulo, pela coroa de espinho, pelo corpo, desceu pelas pernas, pingou pelos dedos e foi depositado aqui. E era aqui que João estava, aos pés da cruz. Ele estava onde o sangue podia purificá-lo, ele estava onde o sangue podia escondê-lo do pecado. Ele estava onde o perdão estava fluindo. Se nós formos olhar com olhos naturais, nós vamos pensar, ele estava numa poça de sangue, num ato de tortura bárbaro, e parece algo macabro, mas com olhos espirituais, ele estava no lugar onde o sacerdote tirava o sangue do cordeiro e colocava numa bacia de bronze. Pegava essa bacia de bronze com o sangue do cordeiro, levava até a arca da aliança, no propiciatório, a tampa com 2 querubins, e aspergia aquele sangue sobre a tampa e dizia: Senhor, encobre o pecado dessa pessoa. Os pés da cruz simbolizam isso, simbolizam essa bacia de bronze que carregava o sangue do cordeiro sacrificado até o propiciatório. Mas com a vida de Jesus, o propiciatório se tornou apenas uma tampa de ouro com 2 anjinhos em cima. Com a vinda de Jesus, a bacia de bronze se tornou apenas uma bacia qualquer, porque não havia mais necessidade de sacrifícios, porque ele seria o sacrifício perfeito. Ele seria o que João Batista disse: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando os discípulos vieram até Jesus, muitos deles se dissiparam, muitos deles correram. Pedro negou a ele 3 vezes, outros saíram correndo. Teve um discípulo que fugiu até nu, diz o livro de Marcos. Mas João, o discípulo amado, ele estava lá, prostrado aos pés da cruz. Deixa eu te dizer uma coisa: aonde você está, determina quem você é. Aleluia. Aleluia. Aonde você está? Cabe a você se posicionar no reino espiritual. Eu já digo isso há muitos anos, quem me acompanha. Eu já digo isso, se você não falar quem você é, um endemoniado vai dizer que você é um derrotado. Mas você tem que dizer: eu sou um vitorioso. Você tem que se posicionar. A Bíblia fala: diga ao fraco, eu sou forte. Diga quem não é ninguém, eu sou uma grande nação. Nós devemos nos posicionar. Todos os discípulos fugiram, porque era comum prender o cabeça e prender os discípulos. Mas chegaram para João e disseram: vai João, foge. João disse: eu não posso fugir, eu preciso estar lá junto com o mestre. E foi João e correu aos pés da cruz. Entenda uma coisa: quem foi João? João foi o discípulo mais novo de Jesus, em idade. Em idade, ele era o mais jovem discípulo de Jesus. Olha o posicionamento de João: o mais jovem, mais inexperiente, o mais infantil, talvez o que tomasse mais decisões erradas. Eu lembro de uma decisão de João, que um povo estava lá, zombando do ministério de Jesus. Ele disse: Senhor, o Senhor gostaria que eu fosse lá e mandasse cair fogo do céu e matasse todos eles? E Jesus falou: não, faça isso, rapaz. Jesus olhou para o outro e disse: esse aqui é Boanerges, filho do trovão. Ele era impulsivo, ele era jovem, e ele cometia erros, não porque ele era ruim, mas porque ele não tinha experiência em algumas coisas. Mas ele foi e ficou aos pés da cruz. Sabe o que aconteceu? Foi o que morreu mais velho de todos os discípulos. Pedro morreu com 68 anos. Tiago morreu com 30 e poucos anos, morreu assassinado por Herodes. Outros morreram. Sabe com quantos anos morreu João? 112 anos. Aonde você está determina quem você é e qual é o teu futuro. Diga glória a Deus por isso. João também foi aquele que estava na mesa ao lado de Jesus. Entenda uma coisa: tem gente que fala que João dormia abraçado no peito de Jesus. Isso não é verdade. Os judeus, eles comiam de uma forma bem interessante. Os judeus comiam em forma de U. As mesas eram mais ou menos dessa altura, um pouquinho mais baixo. E eles deitavam no seu lado esquerdo. Então eles deitavam com o corpo do lado esquerdo, com esse braço apoiando o corpo, e pegavam a comida com a mão direita e comiam. Então a perna desse ficava para cá, aqui vinha o corpo do próximo, aqui vinha o corpo do próximo, aqui vinha o corpo do próximo, e assim por diante. Eles ficavam em U, e eles comiam dessa forma. O fato de João estar com a cabeça próximo ao peito de Jesus, significava que ele estava imediatamente à direita de Jesus. Ele estava imediatamente ao lado de Jesus. Era uma honra estar à direita de Jesus. Prova disso é que Jesus, como Filho de Deus, vai se sentar à direita do Pai na eternidade. Então é um lugar de honra se sentar à direita. João era amigo, próximo, querido, amado de Jesus, sentava-se à direita. Já Pedro e os outros sentavam mais longe. Então Jesus estava falando que alguém haveria de traí-lo. E aí Pedro olhou para ele e falou assim: pergunta para o mestre, você está do lado dele, rapaz, está com a cabeça colada no peito dele. Porque Jesus estava sentado aqui, deitado de lado aqui, e João estava aqui. João só pegou e colou a cabeça no peito do mestre e falou:
Quem vai te trair, mestre? O lugar onde você está determina quem você é. Se ele estivesse no último lugar da fila, era um lugar de desonra. Era onde estava Judas de um lado e Tomé do outro lado. O que traiu e o que duvidou. Mas ele estava do lado do mestre. Do lado do mestre. Era um lugar de honra. Sabe qual que é o teu lugar dentro da igreja? Olha para o teu irmão e diga, do lado de Jesus. Sabia que às vezes o diabo quer te tirar do lado de Jesus, te colocar na ponta da mesa? Sabe por que Judas... Incrível, mas sabe por que Judas estava na ponta? Porque quem sentava na ponta pagava a conta. Incrível isso. Sério? O tesoureiro, quem tinha o saco de moedas, ficava na ponta para poder pagar os serviçais. E não atrapalhar o serviço de servir, a mordomia, o serviço. Não sei se foi por isso que criaram o ditado, mas essa é a verdade. Mas ele não, estava pertinho. Nós devemos ficar cada dia mais perto de Jesus. Entenda uma coisa, não importa a posição que você está hoje, importa a posição que você quer chegar perto de Deus. Chegue mais perto de Deus. Fale, ei Senhor, na próxima janta eu quero ficar mais pertinho do Senhor. Senhor, eu quero ficar mais perto. Sabe, hoje eu acordei 6 da manhã. Estava escuro. Estava um ventinho fresco. E eu pensei, eu preciso orar na igreja. Aí veio Satanás, irmãos. Você viu ele, pastor? Não, não vi não. Como é que você sabe que era ele? Só pode ser ele. Só pode ser ele. Satanás falou, você já orou 4, né? Hoje foi o 5º dia. Você já orou 4 dias seguidos. Você mesmo falou no púlpito da igreja que o mínimo era 3 dias, que é o dízimo do mês. Você já fez sua parte. Fica descansando. Você foi dormir tarde ontem, editando o programa de televisão. Fica descansando. E eu falei, é verdade. Aí eu fechei meu olhinho e pisquei e veio a voz do Espírito. Eu sei que foi Deus. É verdade o escambau. Levanta agora e vai me buscar. Porque se você quer uma posição melhor no reino de Deus, você precisa correr na frente dos outros e sentar primeiro junto à mesa com o Pai. Você tem que buscar isso. Falando sobre João. João, sabia que João foi o primeiro discípulo a seguir Jesus? João era discípulo de João Batista, era pescador. Jesus, quando recebeu o chamado, ele saiu do Rio Jordão, foi para o deserto, ficou 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo. Quando ele venceu as tentações, todas elas, não só aquelas 3 que a gente vê na Bíblia, mas foram 40 dias e 40 noites sendo tentado todos os dias, todas as horas, todos os momentos, nos sonhos, enquanto dormia, foi terrível, ele venceu. Os anjos vieram e sustentaram a Jesus, serviram a Jesus. E ele saiu do deserto, sabe onde ele foi? No mar da Galileia. E ele chegou no mar da Galileia e viu pescadores. E ele falou, ei gente, eu quero ensinar vocês a pescar vidas. Larga essas redes e me sigam. E aí Pedro, Tiago, André, João, pularam dos barcos e vieram correndo. E João, por ser mais jovem, foi o primeiro a chegar perto de Jesus. E perguntou, onde assistes, mestre? Aonde moras? E ele falou, vem e me segue, vocês vão ver. E então eles entraram na casa. Jesus entrou primeiro na casa e João entrou depois. Jesus morava em Cafarnaum, à beira do lago de Genezaré ou do mar da Galileia. Ele foi o primeiro a seguir a Jesus. E escute que interessante, ele foi o único dos discípulos que não morreu de morte matada. Morreu de causa natural. Ele foi preso para a ilha de Patmos, onde ele escreveu o Apocalipse, ficou lá até próximo dos 98 anos, e aí então foi dissolvida a prisão de Patmos, mudou o governo, dissolveram a prisão, todos os presos foram libertados, ele voltou para Éfeso, onde ele morava. E aí então ele escreveu o Evangelho segundo João, o Evangelho de Jesus segundo João. E aí morreu em avançada idade, 111, 112 anos, morreu de morte natural, de causas naturais. Sabe por quê? Porque ele determinou isso. Ele correu primeiro na presença de Deus. E Deus deu longos e duradouros anos a ele. Irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa. Essa campanha de nós estarmos com a nossa casa, a nossa família, nossos projetos aos pés da cruz, ela traz o local exato aonde você deve estar. Você não deve estar aqui, na cruz, porque aqui é o lugar da condenação. Aqui é o lugar que diz por que você morreu, ou por que Jesus morreu. Você não deve estar aqui na cruz, porque aqui é o lugar da tortura. Você não deve estar aqui na cruz, porque aqui é o lugar da zombaria. Você deve estar aqui na cruz, aos pés. Você deve ser lavado pelo sangue de Jesus. Quando nós trouxemos hoje os nominhos, os nossos e dos nossos parentes, nós estamos fazendo com que todo o sangue caia sobre eles.
Quando nós trouxermos nossos projetos, nós estamos fazendo com que todo o sangue caia sobre ele. Quando nós trazemos fotos de parentes, pastor, eu quero trazer fotos, coloque dentro do seu projeto a foto do seu parente, coloque um clipe para não perder na hora de abrir e tal, deixe bem organizadinho para que o sangue desça sobre ele. Essa campanha vai trazer resultados, mas você tem que estar no lugar certo, você tem que se posicionar da maneira correta. Não é vir uma vez, pegar uma cruzinha, ter um carimbinho e falar, tá bom, já deu. Você tem que encher essa cruz com todos os carimbos, sabe por quê? Porque você vai passar pelos 7 estágios da cruz. Desde a condenação, até a tortura, até a zombaria, até chegar no último, aos pés. Não adianta você fazer 1, 2, 3, 4, você vai ficar na zona da tortura ou da zombaria. Você tem que descer até os pés da cruz. Você tem que começar hoje e terminar daqui quantos cultos forem necessários, mas para chegar aonde o sangue escorre, aonde é colhido o sangue da cruz. E aí então vai acontecer aquilo que você está desejando. Quantos entendem? Digam amém.